Olá, tudo bem? Mais um CNT Notícias Bahia que está no ar e a gente vai conferir agora os destaques de hoje. Mutirão oferece documentos, serviços e acolhimento para a população em situação de rua em Salvador. Comissão de Constituição e Justiça aprova a PEC do fim da jornada de trabalho 6x1 e tem avanço na Câmara. E ainda, o número de casos de ansiedade entre os jovens dispara nos últimos anos. E todos os detalhes você vai ver agora no CNT Notícias Bahia. O mutirão está ajudando a mudar a realidade de pessoas em situação de rua. Em Salvador, muita gente já saiu com novas oportunidades nas mãos. Jackson Carvalho aproveitou o mutirão para resolver pendências antigas e conseguiu emitir a carteira de reservista e também tirar a certidão de nascimento da filha. E vim tirar a certidão de nascimento de minha filha. O entendimento é excelente, não tem o que falar, pessoal, pessoa muito educada, gente boa. Além da ARPEN, a Associação dos Registradores Civis da Bahia, o mutirão reúne diversos órgãos, como o Tribunal do Trabalho, o Ministério Público, Justiça Federal, Defensoria Pública e Cadastro Único. Juntos, eles oferecem serviços essenciais para quem vive em situação de vulnerabilidade. Entre os atendimentos estão a emissão dos documentos, a segunda via de certidões e o acesso a benefícios sociais. Aqui nós estamos oferecendo emissões de certidão de nascimento, de casamento, pedidos de certidão de óbito, para que essas pessoas vulneráveis, a população de rua, possa tirar seu documento de identificação e também requerer os benefícios sociais oferecidos aqui também pelos demais órgãos. A Central de Vagas oferece orientação e encaminhamento direto para unidades de acolhimento e foi um dos estandes mais procurados. Os assistidos vêm, fazem a solicitação, a maioria querem vaga de acolhimento e aí é regulada a vaga, as nossas equipes de abordagem social que aqui se encontram, colocam eles no veículo e levam para as unidades de acolhimento. Maria Dionéia passou 2 semanas em uma praça antes de receber ajuda e agora conseguiu sair da situação de rua. Passei 15 dias nas ruas, ali na Praça da Quitabã, né? Fui bem acolhida, bem abraçada por todos, né? Foi 15 dias de lutas, mas quando Deus ele segue para agir, né? Tudo dá certo, né? Primeiramente eu agradeço a Deus, né? E a todos que guerreou junto comigo. Depois de Salvador, o projeto segue para outras cidades do interior. A próxima parada será em Feira de Santana, com previsão de expansão para outros municípios no próximo ano. E o mutirão Pop Rua Ajude Bahia será realizado também em Feira de Santana no próximo mês, nos dias 26 e 27 de maio, na Praça da Matriz. E depois do intervalo, você vai ver que a PEC do fim da jornada de trabalho 6x1 foi aprovada por unanimidade. E agora o tema avança na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por unanimidade um parecer favorável sobre o fim da jornada de trabalho 6x1. A Bahia gerou mais de 94 mil novos empregos com carteira assinada em 2025 e, com isso, o Estado ocupou a 3ª posição nacional em novos postos de trabalho com carteira assinada, ficando atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O colegiado aprovou que 2 propostas de parlamentares de apoio ao governo tramitem em conjunto. E na comissão especial, é evidente que nós queremos debater com os partidos de oposição, porque esta matéria, relator Paulo Asa, não é uma matéria ideológica. Esta matéria é uma matéria estruturante das novas relações do mundo do trabalho. A proposta acaba com a escala de 6 dias de trabalho para 1 de descanso e propõe redução de jornada de 44 para 36 horas, sem alteração de salário para o trabalhador. Segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, houve debate consistente e análises de estudos técnicos sobre o assunto. A apreciação do parecer da PEC número 221/2019 representa o ponto de chegada de um processo sério, estruturado e conduzido com elevado senso de responsabilidade institucional. Desde o início de sua tramitação, esta presidência assumiu o compromisso
de assegurar que um tema dessa magnitude fosse tratado com profundidade, equilíbrio e respeito à sociedade brasileira. Os deputados defenderam que seja formada uma comissão especial que busque um entendimento sobre uma regra de transição. Os parlamentares destacaram que países que reduziram a jornada adotaram incentivos fiscais aos setores produtivos para amortecer um eventual aumento de preços. A experiência internacional mostra quanto mais rico é um país, maior é a sua produtividade do trabalho e menor a quantidade de horas por ano trabalhadas. Já nos países pobres, ou ainda que não alcançaram o estágio avançado de desenvolvimento econômico, costuma-se trabalhar mais horas por ano, o que é necessário para gerar crescimento, acumulação de capital e convergência para os níveis de PIB per capita dos países desenvolvidos. Isto é, sob a perspectiva histórica, à medida que os países se tornam mais produtivos e enriquecem, a quantidade anual de horas trabalhadas por trabalhador costuma cair, naturalmente, sem perdas salariais. Como essa tramitação pode se estender por meses, o governo federal enviou ao Congresso, na semana passada, um projeto de lei com urgência constitucional sobre o mesmo tema. Dessa forma, o projeto precisa ser votado em até 45 dias, ou tranca a pauta do plenário da Câmara. Mesmo assim, os deputados seguiram com a tramitação da PEC analisada hoje na CCJ. Caso agora a comissão especial aprove a proposta, o tema vai para plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado. E só então a norma pode ser promulgada. O projeto de urgência do presidente Lula só reforça a luta. Só reforça a luta porque tem prazo de votação. Mesmo se tivermos a comissão especial, se nós quisermos politicamente, a gente vota e vota rápido. E no próximo bloco, veja que pesquisas apontam que o uso excessivo de redes sociais é um fator de risco para a saúde mental de jovens e crianças. A ansiedade generalizada entre os jovens na Bahia teve um aumento drástico nos últimos 10 anos, com um crescimento impressionante de 2.733% nos casos entre adolescentes de 15 a 19 anos. Segundo os especialistas, o uso excessivo de telas e a exposição às redes sociais são os fatores que mais influenciam. A ansiedade entre os jovens nunca foi tão alta no Brasil. Dados recentes mostram um crescimento expressivo nos atendimentos psicológicos e psiquiátricos nos últimos anos no país. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2014 e 2024, atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade no SUS, o Sistema Único de Saúde, aumentaram cerca de 2.500% para crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos, saltando de 1.850 casos para mais de 24 mil. Já entre os jovens de 15 a 19 anos, o índice é ainda mais expressivo, alcançando 3.300%, com um salto de 1.534 para 53.500 no mesmo período, evidenciando uma crise de saúde mental. Para profissionais da área, esse crescimento é um reflexo de uma série de fatores, incluindo o impacto da pandemia de Covid-19, o uso excessivo de telas e a exposição a redes sociais. Hoje você tem um processo que você precisa de validação, você precisa de aprovação, você precisa de ser visto por todos os meios, os sociais, das redes sociais, de todos os lados. E o excesso de estímulo também faz com que isso aconteça, junto com a comparação. Este psicoterapeuta e autor de um livro sobre o tema explica que a ansiedade é uma sensação natural do ser humano, mas quando deixa de ser pontual e passa a atrapalhar a rotina, acende um sinal de alerta. Por isso é importante saber diferenciar a ansiedade comum de um transtorno. Segundo especialistas, entre os principais sintomas da ansiedade patológica estão preocupação constante, dificuldade de concentração e a sensação de perigo iminente. Ela se torna um problema, uma patologia,
quando o que você sente não é compatível com o estímulo. Então, naquele momento, às vezes, você está fazendo algo normal que não precisaria gerar ansiedade e gerar cortisol, adrenalina para que você se mexa, e aquilo começa a se tornar disfuncional. Diferentemente de gerações passadas, que muitas vezes era associada a situações específicas, a ansiedade atual é difusa e está presente o tempo todo. Ela deixa de ser um episódio isolado e passa a fazer parte da rotina de quem cresceu em um mundo digital. Hoje, a sensação de que todos estão vivendo vidas incríveis é amplificada pelo algoritmo na internet, que mostra apenas um recorte de destaque da vida alheia. Cuidar com o conteúdo que é consumido. Então, consumir sim conteúdos de lazer, conteúdos culturais, mas que não gerem um efeito tão grande de comparação. O problema é que muitos jovens só procuram ajuda quando os sintomas já estão avançados, o que pode impactar nos estudos, trabalho e relações pessoais. Mesmo com mais espaço para falar sobre saúde mental, ainda existe uma pressão para não demonstrar fragilidade. As principais queixas, e às vezes já vem com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, muitos casos com transtorno depressivo, a depressão, e inclusive pode se tornar e chamar o outro transtorno que a gente chama de comorbidade. A pessoa tem um problema e por conta daquele problema desenvolve outro, Apesar do cenário preocupante, com acompanhamento e mudanças na rotina, é possível controlar a ansiedade e ter mais qualidade de vida. É extremamente importante para o nosso cérebro ter uma organização das coisas que você vai fazer, desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar. Isso é muito importante. Manter uma boa higiene do sono também. Nesse momento do sono, da higiene do sono, você não só reduzir os estímulos de tela, mas não ficar fazendo muitas atividades que gerem ali um excesso de preocupação, um excesso de empolgação. E assim a gente encerra o nosso CNT Notícias Bahia de hoje. Assista a nossa programação também pelo seu celular com o aplicativo CNT Play. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!